Olá, muito bom dia para você. Está começando a partir de agora o programa Bem Juliana. Esse programa que é pensado com tanto carinho para você e para toda a sua família assistir. A edição de hoje está muito especial, afinal de contas, estamos no mês das mulheres. E nada melhor que exaltar você, mulher, que tanto faz pela nossa sociedade, pela sua família, e vamos trazer durante esse mês histórias inspiradoras de mulheres que estão à frente da sociedade, histórias que realmente fazem você pensar no quanto você é especial e também no seu potencial. Para conversar comigo hoje na nossa entrevista, eu vou receber Elisiane Miranda, ela que é coordenadora da Assistência Social de Francisco Beltrão e realiza um trabalho lindo, de excelência, e eu tenho certeza que vocês vão acompanhar e se inspirar também. Se você está acompanhando o Bem Juliana e quer saber um pouco dos nossos bastidores, acompanha já aqui no nosso @ todas as novidades. Não esquece de seguir tanto no Instagram quanto acessar o nosso canal no YouTube. Os seus colaboradores estão preparados para atendimento em caso de um sinistro? Aqui na Ecovision, através do nosso treinamento de Brigada de Incêndio e Emergência, seus colaboradores estarão preparados para o primeiro atendimento a sinistros. Esse treinamento é voltado à capacitação para os primeiros socorros em caso de vítima de algum acidente ou mal súbito e também a combate a princípio de incêndios. Vale destacar que a maioria dos grandes incêndios só ocorreram por falta de capacitação de uma equipe para o combate do seu princípio. Ações básicas aprendidas durante o treinamento poderão salvar vidas e também a sua empresa. Ecovision, compromisso e cuidado com a vida. Eu sou a doutora Letícia Renosco, sou farmacêutica esteta e atuo na área da harmonização facial. Meu trabalho é realçar a beleza, trazendo mais autoestima, segurança e bem-estar para cada paciente. Aqui, cada atendimento é feito com cuidado, técnica e olhar individual. Vai ser um prazer cuidar de você. Com 20 anos de história, a Athena nasceu com uma proposta clara: entregar muito mais do que serviços contábeis. Entregar inteligência estratégica, segurança jurídica e tranquilidade para o empresário. Eu sou Jaqueline Moreski, contadora, advogada, especialista em planejamento fiscal, direito tributário e compliance. Com sólida formação técnica e uma equipe altamente capacitada, a Athena se destaca por aliar conhecimento e atendimento personalizado à inteligência fiscal. Empresas que crescem com segurança têm uma contabilidade estratégica e é isso que entregamos aqui na Athena Contabilidade. Agora, em sua sede própria, a Athena amplia sua estrutura para acompanhar a evolução dos seus clientes. Se você procura uma contabilidade que entenda do seu negócio, venha nos visitar. Será um prazer apresentar tudo que a Athena pode oferecer para você e para sua empresa. Athena Contabilidade, inteligência para transformar o seu negócio. E no programa Bem Juliana de hoje, como eu anunciei na nossa abertura, minha convidada é a Elisiane Miranda, ela que é coordenadora da Assistência Social de Francisco Beltrão e vai contar pra gente um pouco hoje da sua atuação e também da sua trajetória profissional. Seja bem-vinda, Elisiane.
Muito obrigada, Ju, muito obrigada a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. É uma alegria enorme estar aqui e poder compartilhar um pouquinho tanto da minha trajetória como da minha vida pessoal aqui com todas essas mulheres maravilhosas. A gente está no mês das mulheres e nada melhor que trazer histórias que venham a somar, agregar e mostrar para você, mulher, que você sim pode ocupar todos os espaços, o espaço que você quiser, você é capaz. Eu acho que isso é fantástico, né, Elisiane? A gente passa no dia a dia motivando as mulheres sempre a exercerem funções que anteriormente eram majoritariamente masculinas, né? Isso mesmo, Ju. Eu sempre falo que um dos meus propósitos, uma das minhas missões de vida é estar fazendo justamente isso. Estar dando esta força feminina para que outras mulheres se inspirem na nossa atuação, na minha atuação particularmente, que elas saibam que são capazes e que elas podem ocupar diversos espaços, sim. E me conta uma coisa, a gente vê por você já estar atuando no cargo de assistência social, trabalha com pessoas, a tua formação também foi muito para esse lado humanas. Me conta um pouquinho lá atrás, como começou? Então, eu sou formada como professora, né? Área de humanas, né? Tenho magistério, a formação de docentes atualmente, né? Também tenho licenciatura em geografia e também tenho bacharel em biblioteconomia. E aí tem as especializações também sempre voltadas à área humana e de gestão de pessoas. E tudo isso, quanto mais você estuda e põe em prática o que você estuda, te leva ainda mais para esse caminho, esse olhar para as pessoas, como trabalhar com as pessoas, como melhorar os serviços para as pessoas que dependem de nós, enquanto liderança, enquanto esta atuação profissional e que também não distingue muito da pessoal, porque você não vai conseguir separar 100% nunca, né? Então, uma sempre vai estar atrelada à outra e quanto mais eu busco conhecimentos, mais a gente se depara com essas situações de que você pode e deve sim estar cada vez mais no meio das pessoas, auxiliando como um todo. Eu, Elisiane, sou muito assim, quem já me conhece há um bom tempo sabe que eu gosto de estar presente, de se fazer presente e também ajudar e estimular e impulsionar muito as pessoas. E me conta como foi para você receber o convite para estar à frente dessa secretaria que nada mais trabalha com pessoas diariamente e, além de tudo, ajudando, auxiliando e precisa desse olhar doce, meigo, esse olhar acolhedor que a mulher tem. Não que os homens não tenham, mas a mulher ela tem diferenciais. E quando o assunto é pessoas, é fantástico. Isso mesmo. Então, Ju, primeiramente foi para mim, Elisiane, um grande desafio. No momento aquele friozinho na barriga, eu sabia que sempre foi o meu intuito, né, estar aí sendo este exemplo, este gás que impulsionava as pessoas, que elas se inspirassem em mim, na minha história, na minha trajetória, mas dá um friozinho na barriga, né? Eu estava na educação, então você passar para outra secretaria, né, que assistência social. Não deixa de ser diferente, porque como você mesma citou, trabalha com pessoas, né? Mas aí na educação você trabalha mais a formação humana. Aí na assistência é o que você mesma colocou, primeiro você acolhe, depois você trabalha. Então é muito o feminino mesmo. Nós temos hoje o secretário, que é o Felipe, né? Querido, Felipe já esteve na nossa programação também, um ótimo, excelente secretário, ajuda muito a gente também. Isso, e aí quando eu fui chamada a assumir a coordenação da assistência social para fazer esse trabalho em conjunto, paralelo, lado a lado, juntamente com o Felipe, recebi esse convite dele, com o apoio da primeira-dama Rose, que é outra inspiração para a gente, né? E, consequentemente, com a confiança do nosso prefeito Pedron e da vice-prefeita Lourdinha. Então, isso foi um desafio gigante. E aí, primeira pergunta que vem, que acredito que vem para todas as mulheres, será que eu sou capaz? Eu imagino. Sim. Todas as pessoas, e você mesmo, eu peguei para mim isso, que jamais você duvida da sua capacidade. Você pode ser que você precise adaptar a tua rotina, as condições que você vai estar precisando para exercer um bom trabalho, mas a sua capacidade jamais deve ser duvidada.
jamais deve ser colocado em dúvida a sua capacidade, porque todas as mulheres são capazes de muito mais do que elas mesmas imaginam. Eu trabalho muito isso com a minha filha, né? Que ela diz é difícil, e eu trabalho que difícil não é impossível, que ela é capaz de fazer tudo o que ela quiser. E é isso que eu também na assistência social, em todos os momentos em que eu trabalho com as pessoas que eu acolho, a primeira coisa que eu falo após o acolher é que é possível e que elas são capazes. Que depende muito dela mesma. O que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu tenho e para onde eu vou. Eu trabalho muito esse acolher e depois o direcionar sempre com muita força, com muito entusiasmo para que ela consiga, porque sim, somos todos capazes e temos uma força extraordinária, como você citou, é um diferencial feminino acolher e essa força é muito relevante para as mulheres, para nós, né, mulheres, a gente sabe que é um diferencial e é uma especificidade muito grande neste ponto. E a gente fica muito feliz por ver as mulheres aqui em Francisco Beltrão atualmente ocupando esses espaços. A gente tem a nossa vice-prefeita, a Ludinha, que também demonstra uma força, uma garra muito forte, a nossa primeira-dama, mulheres atuantes, entre outras tantas que a gente poderia ficar o ano todo aqui trabalhando com pautas só com essas mulheres inspiradoras. E isso deixa a gente realmente muito feliz. É ver hoje, mais que nunca, porque por muito tempo essas mulheres ficaram por trás, né, de algumas ações, elas até estavam envolvidas, mas ainda não apareciam tanto, né, não tinha uma exposição dos cargos. E hoje a gente vê, a gente se inspira e isso é extremamente gratificante. Mas para quem está em casa, Elisiane, me conta um pouco sobre o trabalho que é realizado. Porque a gente tem muitas dúvidas. O que a coordenação da assistência social realiza hoje em Francisco Beltrão? Então, hoje a coordenação da assistência social é responsável por todos os programas e serviços do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social do município. Casa de passagem, casa-abrigo, família acolhedora, os 3 CRAS, os 4 serviços de convivência que nós temos, também o banco de doações, o programa Viver na Melhor Idade, ou seja, em todos os serviços e programas, hoje no total, a assistência social de Francisco Beltrão tem 22 programas e serviços vinculados. Muitos deles estão, na realidade, 100% deles envolve mulheres. Mulheres mães, mulheres já que estão, as pessoas idosas, né, que estão já nessa trajetória de vó, bisavó, tataravó. O cuidado, o acolhimento, o envolvimento com mulheres é do início ao fim. Então, a gente trabalha, a gestão do SUAS, ela faz o gerenciamento de todos os programas e serviços do município de Francisco Beltrão. E a nossa secretaria é composta por 97% de mulheres. Então, é um outro marco que nós temos. E estes programas e serviços, eu sempre falo que eles têm as especificidades de cada um, mas todos eles têm o mesmo início e o mesmo fim. É você acolher, entender a situação e fazer com que essa família, as pessoas, as mulheres, que sempre, geralmente a referência é a mulher na família, né? Para que tenha essa superação da vulnerabilidade ou daquele risco social em que se enquadram. Então, eu sempre digo que quando eu entrei realmente nesta função, eu entendi que ali era uma parte enorme da minha missão, que eu jamais iria ter acesso se eu não tivesse me desafiado. Se você não tivesse dito um sim. Um sim. Então eu sempre digo assim, dá medo, vai com medo mesmo. E agora me conta esse olhar que você tem hoje como esposa, inclusive do nosso parceiro Aldair Cambuí, e mamãe, né, de uma princesa linda. Me conta como é você olhar para a tua família, esse atendimento, isso certamente te ajuda também e te motiva cada dia mais. A Ana Lu é motivação para todo mundo, inclusive para a gente, quem acompanha ela, vê tanta doçura, tanto amor através dela. Então, primeiramente, antes de eu assumir essa função, eu já tive essa conversa, né, tanto com a Ana Lu,
tanto com o meu esposo, a gente teve essa conversa porque sim, vai demandar, como eu falei no início, de uma rotina diferente, de um ajuste, de alguns desafios que vão aparecer na sua rotina. E a gente já fez todo esse trabalho de entendimento, de conversa, de compreensão, né? E sim, é uma estrutura familiar que você traz consigo, né? E você consegue passar para as outras pessoas enquanto eu estou atendendo. A gente entende a situação do outro e vê, pela minha experiência, eu vejo com o que eu posso ajudar, com a minha estrutura, com o que eu tenho hoje de família, de mulher, de esposa, de profissional, o que eu consigo ajudar aquela família, o que eu consigo ajudar aquela pessoa, o que eu consigo trazer de exemplo. A minha filha, eu sempre digo que para minha família, especialmente para minha filha, eu tive um ganho gigantesco com isso. Porque às vezes você entra no automático, nós entramos no automático na sociedade e a gente esquece de olhar o outro lado. E para ela eu consigo colocar agora o lado que ela está vivendo e o lado que as outras pessoas vivem. E isso estimula ainda mais o respeito e o crescimento dela enquanto pessoa. Que na nossa sociedade a mulher já tem um olhar mais refinado, um pouco mais voltado para essa humanidade. Como você mesma disse, não que os homens não tenham, mas eles têm um olhar um pouquinho diferente do nosso, né? Então, eu digo assim que para minha filha, para mim, Elisiane, enquanto mãe e também enquanto esposa, a gente tem um ganho muito grande, porque isso agrega muito no crescimento pessoal e você aplica no profissional. Eu falo sempre que, desde que eu soube que seria mamãe também, uma das minhas orações era para que a minha filha tivesse um olhar ao próximo, né? Que ela se sensibilizasse com o próximo, que ela tivesse referência de pessoas que viviam isso também, né? Então eu tentei o máximo aproximá-la também de realidades, de situações, trazendo ela para esse olhar para as pessoas, acolhedor. E hoje, quando eu vejo ela seguindo isso, esse coração que a Laura, mesmo muito pequena, assim como a Ana Lu, elas demonstram isso, esse amor, esse olhar já, preocupação com o próximo. Então, eu acho que a nossa vida ela vai se transformando quando você passa a entender o teu próximo de uma forma diferente. E o interessante é que a comunidade pode também ter acesso a isso, né, Elisiane? Pode, eu quero conhecer esse trabalho. Como que é essa relação da coordenação, da secretaria, enfim, com a população beltronense? Hoje os serviços da Secretaria de Assistência Social, a porta de entrada para qualquer serviço nosso é o CRAS. Então, todos os serviços hoje, quando procuram a coordenação, a gente só vai poder dar uma sequência se passou lá pela nossa porta de entrada, que é o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social dentro de cada território. Hoje nós temos 3 territórios na cidade, que é o CRAS São Miguel, que é o CRAS Miriam e o CRAS Norte. Cada um atende um território da nossa cidade, né? O São Miguel já fica na região ali do bairro São Miguel, que pega do centro industrial para o lado do bairro São Miguel e as comunidades do interior. O CRAS Miriam lá no Padre Eurico, que também pega do Miniguaçu, do Vila Nova e vai até o Padre Eurico. E o CRAS Norte, que pega ali da Cango e vai para o lado norte da nossa cidade. Então, as pessoas, as mulheres que querem conhecer, que querem ter acesso a algum serviço que precisam da assistência social, o que a gente enfatiza sempre, Ju, é que nós não somos assistencialismo. Há muito tempo já que nós temos as legislações vigentes, nós seguimos a NOB SUAS, então assim, a gente tem uma política pública. A gente precisa diferenciar que o assistencialismo é só cuidar. E a política pública, elas são projetos e programas que elas trabalham uma superação. Então, o nosso intuito não é só ajudar e não ter uma evolução. A gente quer que essas pessoas cresçam, a gente quer que essas mulheres sejam empoderadas, a gente quer que essas mulheres, enquanto referência da sua família, consigam ter esse empoderamento, esse direcionamento de superação e que elas sejam atuantes e participantes assim da nossa sociedade como um todo, como qualquer outra. A gente não quer a exclusão, a gente quer trazer para essa superação e essa participação efetiva. Então esse é o nosso intuito. Muitas vezes as pessoas nos procuram, principalmente as mães, que a gente trabalha muito, que só precisam, porque eu preciso trabalhar, eu preciso deixar meu filho. A gente entende isso.
Só que a gente precisa entender que a assistência social não é só para deixar um filho num contraturno escolar lá no nosso serviço de convivência, como eu citei, ou para inserir um programa só para ele estar lá. O nosso trabalho é muito além disso. É além do cuidado, como eu falei, a gente acolhe, a gente cuida e depois a gente encaminha. Então, este é a essência da assistência social. Nós precisamos quebrar ainda alguns paradigmas na sociedade e também na visão de tantas mães, mulheres, referências de família, de tantas outras pessoas, os homens também, né? Mas falando agora especificamente de mulher, que geralmente são elas as responsáveis familiares dentro do nosso cadastro, dentro da assistência social. Então a gente tem que trabalhar isso. Sim, a gente sabe o tamanho das responsabilidades de uma mãe, mas a gente sabe a capacidade de cada uma e a gente não duvida de nenhuma delas. Então muitas vezes o nosso não é porque a gente quer dizer não, é porque a gente precisa seguir legislações, a gente precisa encaminhar enquanto mulher, enquanto seu filho, que a gente sabe que você enquanto mãe e mulher quer que ele fique, que ele cresça como um cidadão atuante. Tudo isso faz parte da política de assistência social. Então, a nossa porta de entrada dos acessos sempre será via CRAS. Nós seguimos sim as legislações, os critérios padronizados via governo federal ou estadual, porque se a gente for atender a todos da mesma forma, a gente não vai conseguir. Da mesma forma que se eu quiser, neste momento, ficar com a minha filha junto, trabalhar e também estar em casa, eu não consigo fazer as três coisas no mesmo tempo. Então é isso que a gente fala, a gente não consegue abraçar todo mundo ao mesmo tempo. Por isso que se tem critérios, se tem motivos prioritários, que a gente sempre fala. Por isso que tem que ter uma seleção criteriosa de como, quando e por quê. Para organizar tudo, deixar isso. Tudo... Bem que a gente gostaria de poder atender a todos, né? Mas infelizmente a gente sempre fala que no serviço público as demandas são infinitas, mas os recursos são finitos. Então a gente faz sempre o nosso melhor, os nossos profissionais, as nossas mulheres, como uma secretaria majoritariamente mulher, né, feminina, a gente sempre tem esse olhar de querer ajudar, fazer tudo e mais um pouquinho, mas nem sempre nos é permitido. Então tenham certeza, mães, mulheres da nossa sociedade, de Francisco Beltrão, que sim, eu enquanto coordenadora da assistência social, que estou ali representando as nossas mulheres, todo o grupo da assistência social, a confiança da nossa primeira-dama, o carinho da nossa vice-prefeita, que também confia em nosso trabalho, que sim, a gente vai sempre fazer tudo e um pouquinho mais. E se a gente falar em algum momento não é possível agora, é porque realmente foge das nossas mãos. Mas contem conosco sempre, estaremos sempre à disposição para auxiliar em tudo e mais um pouco. Que entrevista inspiradora. Elisiane, quero te agradecer por ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente na programação do Bem Juliana, que também é um programa muito feminino. A gente pensa nas pautas sempre para elevar realmente a mulher, mostrar a capacidade, inspirar, né? Então todos os conteúdos que a gente traz aqui são sim para você mãe, para você mulher, para te inspirar, para as famílias, e aí sim os esposos que assistem a gente, que acompanham e que também ajudam a incentivar essas mulheres. Então nesse mês, nada melhor que a gente trazer histórias inspiradoras, cargos que inspiram também você, mulher que está aí duvidando, pensando, será que eu vou ou não? Depois desse feedback, tenho certeza que elas vão sim aceitar os desafios e trabalhar com excelência também. Quero dizer que o Bem Juliana está de portas abertas para você, para a secretaria, para toda a coordenação da assistência social, enfim, aliás, de todos os trabalhos que são realizados em Francisco Beltrão, podem sempre contar com a gente. Muito obrigada, Ju. Obrigada a toda a nossa audiência. Mulheres, não esqueçam, você é capaz de tudo sempre. Basta ter atenção, comprometimento e disposição. Você é capaz. Contamos com você na Sociedade Beltronense. Contem conosco enquanto Secretaria de Assistência Social. Estamos de portas abertas esperando por você. Esperamos atender uma demanda sempre de forma inspiradora e acolhedora. E Ju, obrigada novamente por esse convite. É um prazer e é uma honra poder compartilhar um pouquinho e inspirar outras mulheres. O Bem Juliana volta já já. Não sai daí não. E aí, você já me segue nas redes sociais? Então eu tô aqui para te convidar a me seguir, @julianaradio.tv, e você vai acompanhar
bastidores do Bem Juliana, dicas de maternidade, dicas das melhores empresas de Francisco Beltrão e toda a região e também conteúdos que vão agregar e muito na sua vida. Olá, eu sou a Fernanda Salvador e hoje eu vou te apresentar a Mix da Moda. Vem se apaixonar pela Mix da Moda. Estilo, qualidade e preço justo para toda a família. Esperamos por você. E o melhor de tudo, você pode parcelar suas compras em até 6 vezes nos cartões. A Mix da Moda está te esperando bem aqui no centro de Francisco Beltrão, na Avenida Júlia Assis Cavalheiro. E também na nossa nova loja incrível na Cidade Norte. Mix da Moda, 2 endereços em Francisco Beltrão. Esperamos por você e sua família. Venha se surpreender! Aqui no Duits, cada prato é uma celebração de sabores. A variedade é a nossa forma de trazer até você o frescor e o carinho que merece estar à mesa. Para cuidar do seu corpo, nada melhor do que aproveitar o nosso cardápio fitness. Em cada refeição, um abraço em forma de sabor. No Duits, a comida caseira é mais que alimento, é um gesto de carinho. Tradição que aquece o fim de semana. Aos sábados, nossa feijoada. Aos domingos, o churrasco e o delicioso frango assado, porque bons momentos pedem sabores inesquecíveis. Com o nosso delivery, levamos o Duits até você. Sabor e praticidade na porta de sua casa, com todo o carinho que você merece. Há 10 anos o Duits é feito por pessoas para pessoas. Cada detalhe, cada sorriso reflete o nosso compromisso com você. Duits, onde cada prato é uma história de amor e carinho. Esperamos por você. Bem-vindos ao Centro de Beleza Emanuele Bianchi. Contamos com um time de profissionais especializados, técnicas atualizadas e um atendimento personalizado. Cortes e tratamentos que respeitam a saúde dos fios e valorizam o seu estilo. Maquiagem para todas as ocasiões, onde eu vou realçar a sua beleza. Conheça o nosso centro de beleza e surpreenda-se. Um dos propósitos do programa Bem Juliana é levar até você e até a sua casa a palavra de Deus. E é por isso que semanalmente eu convido os pastores, tanto a Poliana Serafim quanto o pastor Bill Robson, a estarem com a gente e trazerem aquela palavra que vai fazer a diferença durante a sua semana. Acompanhe comigo o quadro Palavra que Transforma. E quando a vida está escura, o que fazer? Aqui é o pastor Bill Robson e esse é o quadro Palavra que Transforma. No livro de João, capítulo 8, versículo 12, a Bíblia vai dizer: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Já tentou andar em um lugar escuro? Já tentou fazer aquela proeza, aquela brincadeirinha de piá de quinta série, desligar o carro no meio da BR ou no interior? Fica aquele breu, você não vê nada, toma os cutucão da esposa e logo você liga o farol com medo de sofrer um acidente. Pois então, é sobre isso que eu quero conversar contigo hoje, porque tem muitas áreas da nossa vida que elas estão escuras, só que o grande problema é que a gente já acostumou a enxergar nesse breu, nessa luz, nessa meia luz, nessa luz que não é tão luz, não é tão clara, e isso vai prejudicando o nosso dia a dia, nossa convivência e os nossos relacionamentos. Na escuridão, a ciência vai dizer que o nosso cérebro ele começa a imaginar perigos que não existem. A falta de luz gera medo, insegurança e confusão. Não sei quantos de vocês já tiveram medo de ficar num quarto escuro quando a mãe saía. Espiritualmente, ter medo do escuro ou a mente imaginar coisas ruins é a mesma coisa que você não ter a luz sobre a sua vida. Tem gente vivendo no escuro sem perceber.
tomando decisões erradas todos os dias, decisões precipitadas. Pecados, eles começam a parecer normais, caminhos tortos começam a parecer bons. Jesus não disse, eu tenho uma luz. Ele disse, eu sou a luz. Quando Cristo entra na vida de alguém, a confusão, ela começa a ir embora, porque onde estava escuro, ela começa a enxergar. O salmista, ele vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Talvez você precise de um pouco de luz em alguma área da sua vida. E eu estou aqui para te dizer de forma bem clara e pontual que Jesus é a luz que nós precisamos, que a humanidade precisa. Se faz sentido, eu quero te convidar a pedir para Jesus entrar na tua vida, trazer luz onde há escuridão, onde há trevas. Olha só, para ter luz na vida não se faz esforço, apenas aperta um interruptor. Que Deus te abençoe. O Bem Juliana vai ficando por aqui. Não esquece de acompanhar a gente através das nossas redes sociais, o meu @julianaradio.tv, para você acompanhar bastidores, novidades, muitas promoções, é claro, as melhores empresas de Francisco Beltrão estão aqui na nossa programação e também nas nossas redes sociais. Um beijão enorme, até semana que vem. Tchau!